Boa tarde, pessoal. Quem está acompanhando a gente, Eu sou a Júlia, sou Júlia de Alencastro, sou advogada e membro da Comissão de Advocacia Corporativa. E quem assistiu o episódio 3, né, ou escutou o episódio 3 dos podcasts da nossa comissão, já me conheceu, já viu lá eu falando sobre o meu currículo, minha trajetória profissional e um pouquinho sobre a área de compliance. No episódio de hoje, a presidente Bruna, né, da Comissão da Advocacia Corporativa, me convidou novamente para fazer a participação nos podcasts da comissão. E hoje eu trouxe para vocês um convidado especial, que a gente vai tratar um pouco do tema de governança e compliance nas comunicações de WhatsApp das empresas. Então, é com imensa honra, né? E já quero agradecer também a Bruna essa oportunidade. Bruna, muito obrigada. Obrigada, Casco, por disponibilizar pelos equipamentos para fins de gravação e, né, espaço. E vamos lá, então, gente. Fred, eu gostaria que tu te apresentasse um pouco para nós, falasse um pouco do teu currículo, sobre quem você é, para que o pessoal que está nos escutando te conheça melhor e entenda hoje como você chegou na Zapier, né? Maravilha, Júlia. Bom, antes de mais nada, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Júlia, Bruna, todo o pessoal aí da CACCast. Enfim, bom, espero que esse tema seja interessante e de interesse de todos. Acredito que a nossa audiência aqui é praticamente inteira de advogados, então já começando a me apresentar, eu não sou um advogado, quase fui, confesso. Aqueles filmes da década de 90 dos tribunais americanos me fizeram quase começar a estudar direito, mas o teste vocacional me levou para a engenharia. Então, eu sou formado em engenharia, graduado e mestre em engenharia de produção, que é aquela engenharia também que as pessoas ainda não sabem muito o que vai fazer. Então, escolhe ou administração ou engenharia, caso você queira estudar um pouquinho mais. Bom, e a minha trajetória profissional, basicamente, desde a faculdade eu sempre quis montar meu negócio, ter uma empresa, mas durante 10 anos trabalhei para outras empresas, primeiramente no mercado financeiro, mercado imobiliário. Depois morei um ano na Alemanha, trabalhei com consultoria corporativa. E voltando para o Brasil, eu entrei de cara no mundo das startups, de tecnologia, gerenciando algumas incubadoras no Rio de Janeiro, até, enfim, em 2014, né, abrir, no caso, na época, o WhatsApp, a nossa empresa, que hoje, na verdade, se transformou em Zapier. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia dessa empresa, o que a gente faz. Nós fomos ali em 2014 pioneiros de desenvolver projetos para empresas de todos os esportes para utilizarem os aplicativos de messaging de forma inteligente, né? Então, todas as empresas que queriam começar a usar o WhatsApp, seja para venda, seja para comunicação interna, e precisava ali de automação, de inteligência, começamos a desenvolver, por exemplo, chatbots, aplicações específicas para as empresas. E de lá para cá, com o boom do WhatsApp, né, outras empresas começaram a fazer isso, nós fomos os pioneiros. E de 4 anos para cá, a gente mudou um pouco a nossa rota no desenvolvimento, né, da Zapier, que é a primeira ferramenta aí da América Latina que traz governança e inteligência no WhatsApp corporativos, né, de empresas que precisam desse canal, que não podem negligenciar esse canal que é tão importante hoje na comunicação de qualquer brasileiro. Então, tentei dar um panorama geral aí, um pouco de onde venho e o que fiz até hoje. Perfeito, Fred. Então, assim, entrando para o pessoal que está nos escutando, né, eu sei que aqui, embora a grande maioria, né, esmagadora seja de advogados, né, que estejam nos acompanhando, mas também temos estudantes e mesmo gestores, né, e empresários que estão interessados no tema podem nos acompanhar também, vai ser de grande valia, né? Então, hoje a gente vai abordar o tema, né, Fred? Eu sei que é exatamente a tua área, o teu nicho, a tua empresa trabalha com isso, que é sobre essa parte de governança nas comunicações das empresas. No caso de vocês, né, no caso da tua ferramenta, vocês desenvolvem um produto voltado para o WhatsApp Business. Consegue nos explicar um pouquinho do porquê vocês focaram nesse ramo de atuação e por que o WhatsApp Business, enfim, assim, para onde, o porquê que o Fred, enquanto pessoa, né, gostou, quis trabalhar com esse ramo e o que você entende que é relevante mesmo na área empresarial. Maravilha, Júlia. Bom, desculpa então para o resto da audiência, não são só advogados, também tem gestores, então não estou sozinho aqui nesse papo. Bom, vamos lá. Nós acabamos como empresa, né, enfim, como empreendedor,
entrando no caminho da governança, enfim, do tema compliance, de certa forma, de paraquedas, né? Nós tínhamos, como eu falei, uma empresa de tecnologia que desenvolvia projetos customizados para grandes empresas utilizarem o WhatsApp de forma inteligente. E um dos nossos principais clientes na época, 5 anos atrás, é uma farmacêutica, uma multinacional farmacêutica, nos trouxe uma demanda de que eles tinham toda a operação de vendas dele, né, usando o WhatsApp para vender os produtos dele, e essa comunicação era completamente desgovernada, né? Eles não tinham o menor controle disso. E foi aí que a gente entendeu que tinha um gargalo no mercado, não existia nenhuma empresa olhando para isso, e a gente entendeu o quanto o WhatsApp é forte, é importante, estava de fato começando a ser usado em todas as empresas, e entendemos que, antes de mais nada, para as empresas oficializarem esse canal, elas precisam da governança, elas precisam entender o que está acontecendo por ali, elas precisam ter acesso, antes de mais nada, né? Um dos princípios ali, enfim, de LGPD, quando a gente for falar um pouco sobre questões de dados, enfim, as empresas precisam ter acesso para ter algum tipo de controle e governança, né, desses dados, seja para evitar possíveis desvios de conduta dentro da empresa, como também para tirar a inteligência e saber como essa comunicação está performando. Então, a gente entendeu ali que na época existiam várias ferramentas e várias inteligências para outras comunicações, para outros aplicativos, outras ferramentas, mas o WhatsApp acabava cada dia mais sendo o principal canal de comunicação de todos, não só pessoal, mas, né, de 10 anos para cá passou a ser também corporativo. A gente acabou realmente focando todos os nossos esforços no desenvolvimento dessa ferramenta. Então, hoje, nossa ferramenta é essa, chama-se Zapper, acabou intitulando também o nome da nossa empresa, a gente fez essa transformação e hoje somos aí uma empresa SaaS, né, que acaba também produzindo muito conteúdo e falando muito sobre esse tema, participando de, enfim, congressos a respeito dessa questão de governança do canal corporativo do WhatsApp, que ainda é um tema muito desconhecido, né, por gestores, enfim, por DPOs de empresas. Sim, Fred, eu gostaria assim de que tu pudesse falar um pouquinho a respeito sobre esses riscos, né, de uma falta de governança nos WhatsApps corporativos, né? O que você entende que são os maiores riscos hoje para, e claro, né, eu posso contribuir com isso, mas eu gostaria de ouvir de ti, né, o que você considera, que entende como os maiores riscos de governança por falta desse monitoramento, né, nos equipamentos ali de WhatsApp corporativo. Perfeito, Júlia. Bom ponto. Eu vou tentar trazer, então, alguns exemplos aqui práticos que a gente ouve e vê e conversa, inclusive, com empresas e com clientes que chegam até nós, né? Os riscos são diversos, desde, por exemplo, multas. Uma empresa tomar uma multa, e principalmente a gente está falando aí de mercados regulados, o mercado financeiro, o mercado farmacêutico, que tem o seu regulamento. Então, casos práticos, por exemplo, bancos dos Estados Unidos, JP Morgan, Bank of America, que receberam multas por os seus funcionários estarem ali, né, trocando dados regulados por mensagens de WhatsApp pessoal, né, e esses dados não estarem em poder da empresa, mas sim no dispositivo pessoal daquele usuário. Então, a SEC, por exemplo, CVM norte-americana, multou BJP Morgan de 125 milhões, Bank of America, quase 500 milhões de multa. Então, as multas, antes de mais nada, são os grandes problemas que afetam e incomodam muito esse mercado regulado. Riscos trabalhistas também, né? Uma vez que você bota na mão do seu funcionário, do seu colaborador, um novo canal, e esse canal não tem regras de uso, esse canal não tem essa governança, você acaba permitindo que tudo aconteça ali. Inclusive, ele, por exemplo, trabalhar fora da hora. Se você não disser ali que o trabalho é de 9 às 6, e ele começa a receber mensagens ou enviar mensagens por WhatsApp às 7, 8, 9, ele pode depois vir e trazer, olha, preciso de hora extra por causa desse trabalho aqui. Enfim, além de outros riscos trabalhistas. Acaba que muitos dos outros exemplos que eu vou trazer aqui não deixam de ser trabalhista, né? Um próprio riscos de assédio sexual e moral acabam, né, entrando também nesse caso. Enfim, muitos casos hoje em dia aí que a gente vê de assédio sexual ou moral em conversas de WhatsApp dentro da empresa. E aí, quando a gente está falando disso, não necessariamente só conversas internas, mas também conversas externas, com terceiros, colaboradores falando com clientes, colaboradores falando com fornecedores, né, e tudo mais. Um outro ponto também muito comum
vazamento de informações privilegiadas da empresa, né? Então, o WhatsApp sendo um possível canal para pegar aquela informação interna da empresa e escoar para outro local. Então, um caso mais prático aí desse foi no ano passado até a CEMIG, né, principal companhia de eletricidade de Minas Gerais, ela teve casos muito complexos sobre vazamento de informações sigilosas e tiveram que bloquear o acesso do WhatsApp de todos os milhares de funcionários, né, da CEMIG. E por último, até uma mais quentinha que veio, né, ainda esse ano, a própria fraude da Americanas, né? Foi entendido, foi divulgado que essa fraude toda dos diretores da Americanas, ela foi totalmente combinada, as manobras foram todas combinadas também no nosso querido canal de WhatsApp. Então, trouxe aí alguns que me vêm na cabeça aí de riscos de matérias, inclusive, né, de jornais, enfim, e trazem aí à tona os riscos de uma empresa não ter, né, toda essa governança e esse controle, né, esse acesso, esse controle da comunicação por WhatsApp corporativo. Exatamente. E assim, até falando sobre essas questões dos riscos, né, dessas desconformidades todas que podem ser captadas através desse monitoramento das conversas, né, de WhatsApp Business, estamos falando aqui, só lembrando para o pessoal que está nos escutando, a gente vai dar um enfoque hoje em comunicações de WhatsApp Business, mas poderíamos estar falando de monitoramento específico, outras ferramentas, né, de monitoramento específicos em chats de comunicação da empresa, tá? Se estende a uma analogia. Mas nesse caso a gente vai trazer, a título de exemplo, né, o canal de WhatsApp. Então, poderiam ser similares, né, que a empresa poderia estar adotando para os seus padrões internos, mas nesse caso a gente vai abordar, então, como a título de exemplo, o WhatsApp Business. Falando sobre esses riscos que tu citou agora, Fred, a gente também falando sobre as questões trabalhistas, né? O que a gente pode estar fazendo? O que você pode indicar para o pessoal que está nos escutando, né? Quem tem curiosidade mesmo, quem são gestores, estão nos escutando, ou advogados corporativos que sabem que podem fazer a diferença, né? Ali com soluções para apresentar para o pessoal da autodireção. Então, o que seria um passo a passo, assim, de implementação? O que você poderia dizer para que eles façam para proteger a comunicação pelo WhatsApp dentro da empresa, né? Perfeito, Júlia. A gente fala exatamente nisso, em passo a passo. A gente até criou aqui dentro da empresa 5 passos importantes e essenciais para uma empresa, vamos dizer assim, oficializar o uso do WhatsApp, né, pelos seus colaboradores, fazer com que esse canal seja usado da forma segura, enfim, prevenindo qualquer tipo de problema. Então, muitas empresas que chegam até nós chegam realmente ainda nesse passo inicial de, Fred, precisamos utilizar o WhatsApp aqui dentro, mas a gente não tem ideia de como implementar e o que a gente tem que saber sobre LGPD, se a gente pode monitorar ou não o WhatsApp do funcionário, enfim. E aí a gente criou, basicamente, um playbook e, tentando resumir aqui para vocês, o passo inicial, o primeiro seria a empresa disponibilizar um número corporativo para o colaborador usar o WhatsApp, né? Não tem como o colaborador usar para assuntos corporativos, assuntos profissionais, o seu número pessoal. Isso pode trazer vários problemas para a empresa. Primeiro, que a empresa não vai ter o direito de monitorar esse número. Segundo, que a empresa pode, uma vez que o funcionário saia, ela nunca tem acesso a tudo que aconteceu ali, e vamos supor que é um corretor de imóveis ou uma força de vendas, você vai perder totalmente todos os contatos, né, e toda aquela agenda que ele tem ali no WhatsApp pessoal dele. Então, o primeiro passo é exatamente esse, garantir que esse funcionário tenha um número corporativo para ele baixar o WhatsApp Business, né, de preferência, e utilizar ali. Lembrando que quando a gente fala de WhatsApp Business, pessoal, é o WhatsApp que se usa também num celular. Tá? A gente tem o WhatsApp normal, que é ali o logo do WhatsApp normal, com o telefone, e o WhatsApp Business, que é o logo com B na frente. A gente não está falando de WhatsApp API, de canal oficial, de número único. A gente está falando simplesmente de 2 distintos aplicativos. O Business te traz ali algumas ferramentas a mais. Então, feito o passo 1, disponibilizando, né, esse número corporativo do seu colaborador e garantindo que a comunicação corporativa vai ser feita através desse número, o segundo passo é você setar quais são as regras, né, do jogo, quais são as regras, as políticas de compliance que você vai inserir para o uso desse canal. Então, qual é o horário que esse funcionário pode falar, qual é o tipo de linguagem que é esperada, né, que ele fale, evitar
esse tipo de linguagem, é claro, linguagem violenta, por aí vai. Então, todas as regras de como ele deve usar aquilo, quando se deve usar o WhatsApp, quando já é o momento de uma ligação, enfim, deixar todas essas regras claras de políticas de compliance, né, anti-suborno, anti-assédio, anti-linguagem violenta, para que ele faça o uso devido desse canal. Então, esse foi o passo 2, né? Disponibilizamos o número corporativo no passo 1 e setamos as regras de jogo no número 2. A partir daí, basta você ter acesso, porque, lembra, o número é da sua empresa, mas você ainda não tem acesso a tudo que acontece ali. Ela está no WhatsApp desse funcionário, ele está diríamos, no celular, salvo apenas no celular desse funcionário, que ele pode perder o celular ou ele pode muito bem apagar uma mensagem após ele enviar. Então, você precisa do terceiro passo, que é garantir o monitoramento e o armazenamento de todo esse histórico de comunicação. Não dá para você manter apenas essa comunicação no celular do seu funcionário, né? No número, no WhatsApp dele. Então, você precisa, enfim, de alguma ferramenta, de algo que faça todo esse armazenamento de tudo que é trafegado por ali. A partir daí, para você ter ali uma análise e entender possíveis desvios de conduta, você não vai também conseguir montar uma equipe ou botar alguém para ficar olhando para as mensagens de WhatsApp de todos na empresa. Então, o quarto passo que a gente traz é ter um mecanismo de detecção de possíveis desvios de conduta, né, nessa comunicação. Então, algo ali baseado em palavras-chave ou baseado em tipos de arquivo que estão sendo enviados, para trazer ali um alerta para um gestor que, olha, essa comunicação aqui está um pouco suspeita, faz sentido entrar e entender um pouco melhor ela. E o quinto passo, eu acho que é para não só nesse caso, mas todos os processos, né, que a gente implementa em qualquer empresa, é a gente puxar métricas e aperfeiçoar, né, continuamente essa operação. Então, ali, entender dados, se essas regras estão funcionando, entender como essa comunicação, né, está seguindo entre os colaboradores e terceiros, e fornecedores e clientes, e trazer feedbacks, trazer reposicionamentos, retroalimentar, né, esse processo aí a partir de métricas, né, para aperfeiçoar toda essa comunicação interna e externa usando o WhatsApp. Perfeito, Fred. E aí, assim, ó, para o pessoal que está escutando, nossa, isso foram dicas de ouro, né? Para se observar na parte de governança dessa comunicação nos aplicativos de WhatsApp Business. E falando sobre a etapa número 2, né? Que fala sobre setar as regras e políticas de compliance que sejam claras, né? Para o uso do canal. Aí a gente está entrando na parte também de compliance digital, né? Que nessa situação específica, essas regras e políticas de compliance, elas precisam observar algumas informações muito relevantes. Por exemplo, o código de ética e de conduta nessa situação, ele precisa ter a previsão da existência de controles no uso de ferramentas tecnológicas. Então, assim, daí dessa escolha, vamos só fazer uma introdução aqui para linkar a questão do compliance, né? Que a gente está falando sobre governança na corporativa, mas vamos então adentrar dentro do mundo do compliance. Para o pessoal entender um pouquinho mais, quando a gente está fazendo implementação de um programa de integridade dentro de uma organização, o passo inicial, a gente monta ali o código de ética e de conduta. A partir dali, essa é a política matriz que vai estender as demais políticas da empresa, que vão ser com base nos princípios e valores adotados pela alta direção. Então, vamos de acordo com o que a alta direção entende que é a cultura que a empresa vai adotar, essa cultura de compliance, vai ser transmitida através dessas políticas e o código de ética e de conduta vai ser a política matriz dessas normas internas da empresa. Então, falando sobre a questão de controles internos. No programa de integridade, quando a gente passa da etapa do pilar de fazer essas políticas dentro da organização, a gente passa para a etapa de avaliação de riscos, que é o Risk Assessment. Nessa avaliação de riscos, feitas a identificação e posterior avaliação desses riscos internos dentro da organização, estamos falando de riscos de desconformidades dentro da empresa. Então, tudo aquilo que vai contrário a essas políticas que foram criadas. A partir dessa identificação e avaliação dos riscos que são mais relevantes de virem a acontecer essa desconformidade, é necessário que a gente indique, né, ali para o empresário
possíveis controles que ele venha a implementar dentro da sua empresa para ter minimizado a possibilidade da ocorrência dessas desconformidades ocorrerem, para evitar prejuízos ali para a própria organização. É daí que surge, como um dos controles internos, esse monitoramento das comunicações, então, dentro da empresa. E aí essa comunicação, esse monitoramento das comunicações, estamos falando de comunicações tanto de colaboradores com seus pares, colaboradores com seus superiores hierárquicos, a alta direção entre diretores ali, né, diretor com diretor, ou mesmo estamos falando dos internos, que são todos esses que eu citei agora, com pessoas externas à organização, os terceiros que se comunicam com a organização, né? Que são todos os stakeholders, ou seja, podem ser clientes, podem ser fornecedores, e essas comunicações também precisam de monitoramento. Afinal de contas, quando nós estamos falando sobre compliance anticorrupção, as corrupções, a maioria das fraudes de corrupção ocorrem através de terceiros. Então, assim, lembrar dessa importância que quando nós falamos de monitoramento de comunicações, ela não é aquele monitoramento para única e exclusivamente a finalidade de monitorar o empregado, monitorar o colaborador da empresa. Não é só uma ferramenta de fiscalização de trabalhista. Não, é muito mais do que uma visão de fiscalização apenas da conduta do funcionário enquanto o contrato de trabalho, né, assim, da atividade fim a ser exercida por ele. Estamos falando dessa desconformidade de todas as normativas da empresa, das questões de possibilidade de ocorrência de corrupção, de assédio, como o Fred havia falado antes. Estamos falando sobre questões de violações dos assédios ali, tanto moral quanto sexual, né? E temos ainda vazamento de conteúdos inapropriados dentro da empresa, né? A troca de mensagens inapropriadas e conteúdos inapropriados, mensagens pessoais. Tem diversas situações que vão violar essas regras internas da empresa, que são de bastante relevância serem captadas, né? E o principal, assim, que a gente tem que levar em consideração é que essa ferramenta de controle a ser implementada nessas comunicações, ela tem um caráter não só detectivo, mas também preventivo. Afinal de contas, a gente quer que a empresa possa ter tempo de ter tomada de ação. Então, se esse monitoramento for em tempo real, é o ideal, né? Com a questão ali do armazenamento em tempo real guardado em nuvem, para que se o empregado vier a deletar essas mensagens, não se perca, né? Esse conteúdo possa se utilizar de provas. E aí, falando sobre essa questão das provas, só para não me estender muito, mas que é necessário e é bastante relevante para esse conteúdo, para que a gente possa falar sobre o empregador, ele poder utilizar essas mensagens trocadas entre os funcionários dentro da organização, o TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, ele tem alguns entendimentos que a empresa deve observar para que ela não venha acabar fazendo um monitoramento que considere-se ilegal e ainda venha responder por indenização depois na esfera trabalhista, por ter violado, né, a intimidade ou mesmo o direito de sigilo à correspondência desse empregado. Então, falando sobre essas questões, né, o que a gente pode comentar sobre? Que a empresa ela deve fazer no seu código de ética de conduta, então, essa previsão da existência do uso de controles no uso de ferramentas tecnológicas, deve fazer o RISI, que é o Regulamento Interno de Segurança da Informação. E aí, falando sobre o RISI, ele faz a atribuição de responsabilidades, direitos e expectativas de acesso, penalidades e criação de cultura de proteção aos sistemas. Então, todas essas previsões, elas vêm no RISI. E por que isso? Porque, falando sobre essa parte de expectativas de acesso, o TST, ele entende que se o empregado ele não foi comunicado que ele está sendo monitorado naquela ferramenta de trabalho, esse controle ele não é legal. Ele precisa, ele tem que ter ausência de expectativa de privacidade do empregado. Então, para que isso ocorra, né, para que ele não ache que ele está livre de fiscalização, de que não está sendo monitorado, essa ausência de expectativa de privacidade, ela tem que ocorrer através do quê? Da informação de que ele está sendo monitorado. Então, o RIS ele vem, né, dentro da política da empresa como um documento que vai
fazer essas atribuições de responsabilidades, direitos, expectativas de acesso, vai falar sobre essas penalidades, então, e criação de cultura de proteção dos sistemas. Além disso, nós temos o termo de uso de sistemas da informação, que é o TUSE. O TUSE, ele faz a legitimação do controle de atividades e outras considerações visando reforçar a inexistência de expectativa de privacidade. Então, assim, o RISE, ele seria aquela política que não pode faltar junto com o Código de Ética e de Conduta, e o TUSE é o documento em que o empregado ele vai assinar para declarar que ele, de fato, sabe que está sendo monitorado. Então, assim, vemos que dentro da parte de compliance tem várias formalidades, várias questões a serem observadas pela empresa, que tiram essa dor de cabeça, né, para poder aplicar esse monitoramento em cima da ferramenta de WhatsApp Business. São seguranças que a empresa vem a adotar, são essenciais que se adote, porque temos bastante entendimentos no TST que podem mudar só pela ausência da formalização, por exemplo, desse documento do TUSE, que é esse termo, né, que a gente pega essa declaração do empregado dizendo que ele sabe que vai ser monitorado. O que acontece quando ele não tem ciência dessa situação? Ele vai, por exemplo, em casos que o empregado ele está utilizando do computador da empresa, e aí ele acessa o e-mail dele pessoal. Esse acesso ao e-mail pessoal, ele não tem o e-mail particular, o privado ali, ele não pode ser monitorado, ele não pode ser utilizado de provas pelo empresário. Ou seja, por isso a importância que, se caso for, né, digamos que tenha sido aberto, deixou lá o empregado aberto o computador no dia a dia dele, o empregado viu as notificações de mensagens e quis ver ali o que está acontecendo, porque já está suspeitando das condutas, né, já acha que o funcionário está mesmo cometendo algumas desconformidades dentro da empresa, ele decide, então, ver essas conversações, salva, vê que, de fato, tem aquelas irregularidades que ele suspeitava, salva todo esse arquivo e depois utiliza de prova para se defender numa eventual ação trabalhista, porque demitiu com justa causa esse empregado. O fato de ter acesso a essa e-mail, ele ser privado, ele ser particular, acaba ocorrendo que esse superior que teve acesso e guardou essa conversação, ele violou, na verdade, o direito à intimidade, porque nós estamos falando não de uma licença corporativa. A empresa, para que ela se isente de responsabilização, ela precisa ter um aplicativo com licença corporativa. É a partir daí que ela tem direito a fazer esse monitoramento que nós conversamos até agora. Então, sempre tomar esse cuidado, né, para observar todas essas questões para deixar a empresa com compliance em dia, né, todas essas políticas, essas comunicações, essas formalidades, ok, para poder utilizar esse monitoramento, né, para que não venha depois a ainda responder por essa indenização numa justiça trabalhista e ainda ter revertida, né, essa demissão. Ainda vai ter que não vai poder demitir por justa causa, né? Então, assim, Fred, falando sobre isso, o que mais tu gostarias de contribuir sobre o assunto? Se você quer entrar no tema de LGPD nesse momento? Legal, Júlia, aula. Poxa, se eu puder contar com você algumas reuniões que a gente tem aqui com empresas, seria ótimo. A parte desse seu discurso. Muito bom, muito bom. Fico à disposição, Fred. Maravilha. Bom, LGPD, podemos falar, é um tema que eu super me interesso, como disse anteriormente, não sou advogado, mas a LGPD, né, entra aí muito por questões também do mundo digitalizado de hoje, tecnologia, e claro, nós também estamos sempre falando aí sobre LGPD nas nossas reuniões com clientes, enfim, com empresas. O que eu acho interessante de trazer para o nosso tema de governança de comunicações corporativas, em termos de LGPD, são a partir de duas frentes, né? Primeiro, pensando na comunicação dos colaboradores. Esses colaboradores têm um número corporativo e, a partir daí, eles se comunicam. O primeiro ponto, acho que você já abordou, Júlia, que é exatamente a privacidade do colaborador. Segundo o próprio TST, esse número corporativo é passível de monitoramento. E aí eu não preciso, né, aprofundar mais nisso, mas ficou super claro. O segundo ponto
quando a gente fala mais assim dos princípios de segurança da informação, né, que estão totalmente atrelados aí à LGPD, aqueles princípios de disponibilidade do dado, integridade do dado e confidencialidade do dado. Aí eu vou até trazer aqui os três principais papéis né, que a LGPD traz para as empresas terem necessidade de nomear, né, não só pessoas como pessoas físicas como pessoas jurídicas. A gente tem ali o caso do DPO, do Data Protection Officer, que vai ser quem vai orientar melhor a empresa e ser ali o canal de comunicação entre o controlador desse dado e quem de fato existe esse dado, ou seja, a empresa conversando com a pessoa física que ela está adquirindo aquele dado. Existe o controlador, que no caso seria a empresa, né, que tem o dever de ditar as regras de como vai ser usado aqueles dados que ela tem acesso, e existe o operador, que no caso seria um funcionário, né, que está ali operando aquele dado, que está trafegando e possivelmente usando o dado da forma correta. Nas leis, nas condições exatas de temperatura e pressão, né, existe uma pessoa encarregada, um advogado para ser esse DPO, o controlador de todos os dados trafegados por uma mensagem de comunicação por WhatsApp, ou seja qual for, é a empresa, e o operador são os colaboradores. Quando não existe uma governança desse canal corporativo, quando não existe uma governança no WhatsApp, o funcionário, o colaborador, passa a não ser apenas o operador, mas também o controlador, porque essa empresa não tem o primeiro princípio de segurança da informação, que é a disponibilidade. Então, uma vez que a empresa não tem nem acesso, não tem nem esse dado disponível a ela, porque esse dado está simplesmente naquele WhatsApp, naquele aparelho, ela já está completamente fora, né? E ela não é nem operadora e nem controladora. Isso faz com que o seu profissional seja totalmente responsável e faça o que ele quiser com aquele dado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, essa comunicação dos colaboradores, a empresa garantir esses três princípios de segurança da informação: disponibilidade, integridade e confidencialidade. Uma vez que ela tem aquele dado disponível, aí sim ela pode garantir que ele é um dado íntegro e pode garantir a confidencialidade daquele dado, porque está na mão dela e não do seu colaborador. E o último ponto que eu acho que vale a pena trazer, Júlia, é sobre a comunicação com terceiros, né? Muitas pessoas também vêm até nós e falam, mas e aí? Mas eu vou monitorar o WhatsApp dos meus colaboradores ou estou monitorando o que meus terceiros falam? Sim, uma vez que isso está sendo trafegado num número corporativo de propriedade da empresa, aqueles dados, de certa forma, estão no seu controle. Aí é legal a gente trazer aqui o que dado é trafegado, né, numa conversa, por exemplo, do WhatsApp. Tem dados estruturados e dados não estruturados. Exemplo de dado estruturado ali na conversa. O nome, né, do terceiro, seu funcionário está falando com o cliente. O nome do cliente está ali, a foto de avatar do cliente está ali e o telefone do cliente está ali. Né? São dados estruturados que está em controle agora da sua empresa por o seu funcionário estar falando com ele. E os dados não estruturados, que são as próprias conversas em si, né? As mídias trocadas, enfim, todos esses dados estão ali fazendo parte dessa comunicação por WhatsApp. O que a gente sempre sugere para uma empresa que está implementando o canal oficial de WhatsApp e que vai ter essa governança e que vai ter acesso a todos esses dados? Sempre numa comunicação inicial com terceiros, seu colaborador vai falar com o cliente, vai falar com o fornecedor, você simplesmente ter um aviso, que a gente chama de um aviso de privacidade, né? No início dessa comunicação, você fazer ali um texto, inserir ali, por exemplo, as suas políticas, né, de proteção de dados, e a partir desse aviso você vai garantir que o seu terceiro, né, saiba a finalidade dessa comunicação, o porquê que você está usando esse canal para ele, o tratamento que você está dando a todos esses dados estruturados e não estruturados, e levar a garantia para ele também de rejeição, revogação e exclusão, que são aqueles três pontos que também o proprietário desse dado tem que ter o direito. Então, não quero mais receber isso, quero que exclua os meus dados do banco de vocês e quero revogar, enfim, o que a gente tratou até aqui. Então, acho que esses são os dois principais pontos que mais faz sentido a gente discutir em relação à governança de WhatsApps corporativos, né? Governar e ter essa monitoria, mas garantindo que a empresa é controladora desses dados e usar esse aviso de privacidade sempre que você vai começar uma conversa. Isso pode ser uma mensagem automática, inicial, enfim. Quando você vai começar
começar uma conversa enfim, com um terceiro e a partir daí já vai ter acesso a todos os dados desse terceiro. Acho que de LGPD seria mais isso que eu conseguiria trazer no nosso universo, Júlia. Não, perfeito. Então, Fred, e assim, só para complementar um pouco a questão do... vocês estão me ouvindo, né? Sim. Só para só para complementar um pouco essa questão do monitoramento, quando a gente está falando sobre essas questões de padronizar o local, o meio de comunicação da empresa, né? A importância de se padronizar, de se regulamentar, de se colocar em políticas, né? Todas essas, a forma que vai ser realizada essa comunicação, né? Fazer todas as diretrizes direcionadas a isso da empresa para que fiquem muito claras em relação ao empregado. Quando a gente está falando sobre isso, a gente também tem que lembrar aquelas situações em que, por exemplo, se o colaborador ele está utilizando um equipamento da empresa, se ele faz, ele tem a liberdade, ele está com a ausência de, não tem ninguém monitorando, não tem um padrão dentro da empresa. A empresa está lá sem essas políticas internas, não adotou os controles, não padronizou a comunicação. E aí o colaborador ele só sabe que a praxe eles usam geralmente ali trocas de e-mails para fazer essa comunicação, ou cada um pode usar o seu WhatsApp pessoal, particular, ou mesmo, enfim, tem uma certa liberdade de atuação, né? O que ocorre? Acontece que tem até precedente no TST, numa situação específica em que dois colaboradores instalaram, e aí estamos falando de um julgado de 2014, tá, do TST, que fala ainda sobre MSN. Então, quem está nos escutando, se você é estudante, talvez você nem conheça esse aplicativo. Estamos falando de um MSN, que é um aplicativo de comunicações também, mais antigo. Mas os colaboradores, na época, eles instalaram, então, esses aplicativos nos computadores da empresa, trocaram mensagens entre eles, articulando um esquema de corrupção dentro da empresa. Eles falaram abertamente ali sobre como é que ocorreria essa corrupção, ela já estava em prática já tinha um tempo, e aí o colaborador, o funcionário deixou essa mensagem aberta, ele esqueceu de deslogar do aplicativo, o colaborador pegou, teve acesso a isso, demitiu os dois funcionários com justa causa, e aí, ao chegar para surpresa da empresa, recebeu uma ação trabalhista, posteriormente pedindo indenização de danos morais por terem violado a intimidade desses dois colaboradores. E aí ficou a dúvida. Ué, mas nesse caso eles utilizaram um hardware, né, um equipamento corporativo, era da empresa. Porque nesse caso, então, estamos tranquilos, estamos assegurados, porque, afinal de contas, né, se é um hardware da empresa, a gente pode monitorar, a gente pode fiscalizar, podemos utilizar para fins de prova. E aí que tá. Não pode. O que ocorre? Quando estamos falando de aplicativos, provedores de aplicação, mesmo que estejam instalados em hardwares, né, em equipamentos da corporação, da organização, sejam corporativos, eles falou sobre aplicativos sem licença corporativa, ele não pode ser violado. É dado como uma prova que você não pode, enquanto empresa, ter direito a acesso. Você violou o direito a sigilo de dados, né, de correspondência. Então, são cuidados, são assim nuances do Tribunal Superior do Trabalho que parece que nós estamos falando a mesma coisa em todas as situações, mas elas têm nuances e são de maneira sutil essas irregularidades, essas inobservâncias que a empresa acaba por uma falta de orientação, né, jurídica correta, acaba não observando e aí acaba se prejudicando, né, em várias nuances. Aqui estamos citando a trabalhista, mas poderíamos estar falando de criminal, porque nesse caso estamos falando de um esquema de corrupção que estava sendo tratado e simplesmente as provas eram completamente legais, porque estava dentro de um aplicativo que ele não tinha licença corporativa, portanto não pertencia à empresa. E aí, então, todas essas, fazer esse mapeamento num todo, dentro da atividade da empresa, ter expertise de conseguir identificar essas desconformidades que a empresa possa vir a passar, é o que o compliance officer, é o que um especialista de compliance, na verdade, tem a capacidade de fazer.
Então, juntando a quem me acompanhou no terceiro episódio, que nós estávamos falando um pouco sobre esse assunto de compliance, hoje vocês conseguiram aprofundar um pouco mais, na verdade, aprofundamos bastante nos aspectos de desconformidade, mas voltados agora mais nesse ponto de comunicação dentro das empresas. E aí, então, esse é só um dos temas, pessoal, que vocês viram quando eu comentei sobre a interdisciplinaridade do compliance. Eu quis dizer exatamente o que nós estamos trazendo hoje. Hoje o foco foi governança e compliance nas comunicações dentro da empresa. E vocês viram que a gente entrou em assunto trabalhista, em assunto de assédios, daí que podemos falar de assédio sexual, acaba sendo na esfera trabalhista, mas também podemos falar na esfera criminal. Estamos falando de corrupção, estamos falando de diversas áreas, né, que poderiam estar sendo aqui violadas, inclusive cível, né, porque questão de vazamento de dados da própria empresa, estamos falando de indenizações. Então, são muitas, é muito interdisciplinar esse mundo do compliance. Fred, tu tens alguma coisa mais que tu queira contribuir hoje com o nosso podcast? Júlia, só dizer que foi um prazer realmente trocar sobre isso. É um tema que eu acho que, de fato, ainda é muito pouco falado, né? Existe pouco material, inclusive, na internet, conteúdo quanto a isso. Então, fico lisonjeado, feliz com esse convite da gente poder bater esse papo. Confesso que eu aprendi já muito mais com você aqui sobre esses pontos que você trouxe. Acabamos não combinando muito, mas dando certo e as nossas falas aqui acho que, né, se complementaram e é exatamente isso. Acaba sendo um tema que a gente entra em várias áreas, né, distintas. Estamos falando de LGPD, estamos falando de compliance, estamos falando de questões, enfim, de assédio trabalhistas, de segurança da informação. Espero aí que tenha ficado claro todos os pontos para quem nos escuta. E também deixar aqui à vontade o meu contato, se alguém por acaso quiser me procurar, LinkedIn, ou quiser vir tomar um café, conversar com a gente da Zapper, né? A nossa empresa vocês podem procurar na internet zapper.to, Zapper é Z-A-P-P-E-R, .to é T-O, né? To de para, Zapper to you. E como já me apresentei aqui, eu estou no LinkedIn como Frederico Groth. Groth é G-R-O-T-H. E é mais isso, essas considerações, principalmente agradecer e dizer que, de fato, é um tema muito interessante e fico feliz de ter esse espaço aí para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Maravilha, Fred. Fico bastante contente que tenhas gostado de fazer participar, então, desse nosso projeto dos podcasts da Comissão de Advocacia Corporativa. Fico lisonjeada também com a presidente pela oportunidade de estar conduzindo como host esse episódio. E eu quero agradecer novamente pela CASC, né, a Rádio CASC, por estar disponibilizando esse espaço para nós e a possibilidade dessa gravação, né? E eu sei que isso pode agregar muito, eu espero que tenha agregado muito a quem está nos escutando, né? Que é realmente um tema de bastante relevância, tá dentro do mundo corporativo, né? Então, assim, a gente sabe que acaba atingindo diversos profissionais da área. Mas advogados que estão nos acompanhando, então eu espero que se tenha surgido mais dúvidas, né? Tanto advogados, estudantes, gestores, empresários, todo mundo que tiver dúvidas também me coloco à disposição, né? Para quem não escutou o terceiro episódio, eu sou advogada, especialista em compliance e possuo um escritório de advocacia e uma empresa de gestão de compliance, de gestão de negócios e compliance. E então me coloco à disposição para sanar todos esses assuntos que foram abordados aqui hoje. Surgiu dúvidas, também me ponho à disposição em Júlia de Alencastro ou Júlia Natielli no Instagram. Tá bom? Fico o meu agradecimento por hoje. Muito obrigada, gente. E é isso. Boa tarde a todos.